Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira estudando a palavra do Senhor, orando juntos, tendo um tempo gostoso de comunhão e de aprendizado na palavra do Senhor. É tão gostoso nós podemos já estar nos reunindo presencialmente. No domingo passado tivemos nossa primeira Santa Ceia, nosso tempo de comunhão, muito gostoso. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração também. Espero que realmente tenha sido um tempo bem gostoso. Queria reforçar com você que se você quer participar dos nossos cultos presenciais, é muito importante você fazer a sua inscrição através dos nossos canais, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa aguardar o seu lugar, para que a gente possa ter limitação do nosso espaço. Tá bom? Então eu espero que você possa vir conosco, espero que você possa cultuar o Senhor junto conosco, mas é muito importante a gente poder cumprir as regras sanitárias que nós precisamos. Eu queria orar com você nessa noite, antes de nós começarmos, antes de nós estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor, pedir que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele fale ao seu coração e ao meu coração também nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pela tua graça, Senhor Deus, que tem sido derramada sobre cada um de nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, Senhor Deus, louvá-lo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e podemos, ó Deus, sentir o teu amor e a tua presença, ó Pai, em nossa vida. Como é bom, ó Deus, estarmos reunindo novamente aos domingos presencialmente, tendo esse tempo de comunhão entre os irmãos, tendo esse tempo, ó Pai, de aprendizado da tua palavra, como isso é importante, ó Deus, para a tua igreja, como isso é importante para cada um de nós. Pedimos ao Senhor por aqueles irmãos que, por um motivo ou por outro, ainda não podem estar conosco, ó Pai, que o Senhor esteja guardando, protegendo, Senhor, realmente a vida de cada um deles, ó Pai. Também por aqueles que estão frequentando, aqueles que estão vindo aos cultos, ó Deus, que a presença do Senhor também esteja conosco, ó Pai, e possamos, ó Deus, ter segurança, ó Pai, nesse tempo que estamos aqui. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite e pedimos que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, possa falar ao nosso coração, ó Deus, e nos ensinar a termos a cada dia mais confiança no Senhor. Ó Deus, é na Tua graça, ó Deus, que pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado alguns salmos nessas últimas semanas e é tão interessante ver como os livros, né, os salmos que são escritos, né, muitas vezes eles falam sobre situações diárias daquilo que o salmista viveu. Normalmente Davi, ele tem falado sobre as coisas que ele viveu e ele tem escrito sobre isso em forma de poesia, em forma de canto. E se você parar para reler com bastante atenção os salmos todos, você vai perceber que a grande parte dos salmos ele fala sobre a nossa confiança em Deus, aquilo que Deus tem feito pelo seu povo, tem feito por cada um daqueles que escreveram os salmos, a forma como Deus guarda, cuida, como Ele trata os seus filhos. E eu gostaria de continuar nesse tema sobre essa confiança, sobre essa dependência do Senhor, como nós podemos vencer as nossas lutas, como nós podemos vencer as situações difíceis que nós enfrentamos, novamente lendo um salmo ou estudando um salmo, salmo de número 3, um salmo que Davi escreve quando ele estava talvez na situação mais difícil da sua vida, que ele estava fugindo, na verdade, do próprio filho. Davi estava fugindo de Absalão, que estava ali tentando tomar posse do trono, né? E Davi, quando fica sabendo, é obrigado a fugir de Jerusalém com as pessoas que faziam parte do seu reino ali, com aqueles que eram próximos dele. Mas é um dos tempos de maior luta para Davi, foi esse tempo quando ele está fugindo de Absalão. Ou seja, imagina você ter que fugir do seu próprio filho, alguém que você gerou e tudo isso, e você é obrigado a correr e se esconder e depois enfrentar, na verdade, o exército do próprio filho para poder se defender. É uma situação bem difícil essa que Davi estava vivendo, e o contexto todo dessa situação a gente pode ler ali em 2 Samuel, a partir do capítulo 13, mais ou menos, a gente vai entendendo então o porquê, como se desenrola essa história toda. Mas no Salmo 3, basicamente Davi, então, ele escreve nesse tempo, nesse momento dessa luta, quando ele estava fugindo provavelmente ali de Absalão, ele escreve esse salmo, Salmo 3, e eu gostaria de ler e nós estudássemos um pouquinho acerca desse salmo. Salmo 3 diz assim: Senhor,
muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és meu escudo que me protege, és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. É interessante esse salmo e a gente perceber esse salmo e tentar entender esse salmo à luz daquilo que acontece ali quando a gente olha para 2 Samuel. Fica bem mais fácil de nós entendermos realmente o que Davi está tentando dizer nesse salmo que nós estamos lendo. Algumas vezes nós lemos o salmo sem olhar o contexto, sem entender aquilo como foi escrito, por que foi escrito, e algumas vezes a gente tem uma ideia bastante distorcida das verdades bíblicas que contém esse salmo. Então, quando nós olhamos ali o verso 1 e 2 desse salmo, quando Davi fala, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. É muito interessante perceber que Davi ele consegue ter uma visão clara a respeito do revés que havia acontecido na vida dele. Davi era rei, era um homem escolhido pelo Senhor, um homem que estava liderando uma nação, a nação de Israel, e naquela época, aparentemente, as coisas estavam até que bem tranquilas com Davi. Ele estava tendo um reinado, ele estava cuidando das pessoas, e de repente a coisa sofre um revés, ou seja, aquelas pessoas que eram amigos, os conselheiros, alguns dos conselheiros de Davi, o próprio filho dele, que ele havia permitido que retornasse para perto dele, porque lembra, ele havia matado o irmão, Amnon, e aí ele foi expulso, não pôde mais ficar perto da presença de Davi. Com o passar do tempo, Davi começa a sentir saudades do filho e permite então que Absalão venha a morar em Jerusalém. Não queria ter contato com ele a princípio, mas ele permitiu que pelo menos Absalão estivesse ali presente. E aí aquele filho, depois de receber de uma certa forma, esse perdão, receber essa permissão de voltar a ir a Jerusalém, começa então a tramar, começa então a fazer algumas coisas para desviar a atenção, desviar o sentimento de aprovação do povo em relação ao rei Davi. E é interessante que o povo todo, as pessoas ao redor, realmente começam a mudar de lado, começam a abandonar o próprio rei. E o pior de tudo é que não só abandonar ao rei, mas de repente quando eles começam a ver a situação mudando e começam a perceber que parece que Deus não está mais do lado de Davi, ou que realmente Deus abençoou Absalão, começam então a olhar para Davi e falam, bom, se Deus não está contigo, eu também não quero mais nada contigo, Deus não vai te salvar. É a ideia, olha, Deus vai te julgar, Deus vai te condenar, você fez coisa errada, então eu não quero nem estar perto de você. Quando a gente olha lá em 2 Samuel, no capítulo 15, o verso 12 e o verso 13, é interessante, olha só o que diz lá esse verso. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Lembra que Davi estava fazendo o máximo para governar com sabedoria, tinha os seus erros com certeza, mas estava tentando fazer o melhor que podia. Absalão, quando volta para Israel, o que ele faz? Ele consegue comprar um carro, uma carroça, na verdade, uma carruagem. Então ele ficava na porta da cidade todos os dias e cada pessoa que ia adentrando a cidade, ele chegava, olha, o que você vai fazer lá? Eu vou conversar com o rei, eu tenho uma demanda, eu preciso conversar com o rei. E aí ele tenta falar, olha, puxa vida, o rei hoje não pode te receber. Ele está cheio de coisas e ele não vai te receber. Muitas pessoas já passaram por aqui e ele não tem recebido ninguém.
Ele falou, olha, se fosse eu, com certeza eu iria ouvir a sua demanda, eu iria decidir a seu favor. Né? Então ele estava fazendo a cabeça das pessoas, ele estava realmente mudando o sentimento das pessoas pelo rei. As pessoas chegavam diante dele quando iam se curvar em honra, né, a Absalão, que era filho do rei. Ele chegava, não se curve não, ia lá, dava um abraço, um beijo no rosto da pessoa, dizendo, olha, eu sou seu amigo, não precisa se curvar perante mim, não, eu não sou como um rei, como o rei Davi. Meus irmãos, quando a gente olha para essa situação e a gente vê Davi desabafando nesse salmo, dizendo, olha, muitos são os adversários, muitos se rebelaram contra mim, muitos são aqueles que dizem que Deus não o salvará, a gente percebe que Davi, ele conseguiu ter uma visão tão clara sobre as fraquezas de nós humanos. Algumas vezes nós nos apoiamos tanto em pessoas, nós apoiamos tanto naquilo que as pessoas estão falando, naquilo que as pessoas estão dizendo, na aprovação das pessoas, ou mesmo naquilo que as pessoas muitas vezes fazem contra nós. E nós não temos muita ideia de que as pessoas falham, as pessoas vão nos abandonar. Quando nós entendemos que a nossa confiança tem que estar somente no Senhor, nós não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande aprendizado que nós podemos ter quando nós olhamos para esse salmo, quando nós olhamos para a vida de Davi, é que nós nunca devemos apoiar a nossa alegria, o nosso ânimo nas pessoas que estão ao nosso redor. Algumas vezes, sim, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão falhar conosco. Algumas pessoas estão perto de nós enquanto as coisas estão boas, enquanto as coisas estão bem, mas a partir do momento que as coisas começam a ficar mais complicadas, as pessoas nos abandonam. É o que a gente percebe lá em 2 Samuel, no capítulo 15, o verso 12 e o 13, fala. Absalão armou toda uma situação e no momento que ele mandou tocar aquela trombeta, dizendo, olha, agora Absalão é rei, as pessoas abandonaram Davi automaticamente e correram para o lado de Absalão. Ou seja, agora ele é o rei, então ele tem algo a oferecer, então agora ele é que nós devemos honrar, agora é ele que nós devemos estar perto. Até mesmo o conselheiro de Davi o traiu. Meus irmãos, não confie somente nas pessoas, não confie somente naquilo que as pessoas dizem, ou naquilo que as pessoas fazem por nós, porque nós todos somos pecadores, nós todos muitas vezes falhamos com as pessoas. Então nossa confiança, nossa alegria não deve ser apoiada simplesmente nas pessoas, porque elas vão nos abandonar, elas vão mudar de lado muitas vezes, quando a situação ao nosso redor também mudar. Não deveria ser assim, mas infelizmente isso é a realidade. Então nós precisamos também ter o nosso coração apoiado, o nosso coração também pronto a entender essa situação também. Mas quando nós olhamos a partir do verso 3, a gente pode perceber como que Davi faz, o que Davi faz então para encontrar ajuda, onde ele pode encontrar essa ajuda para passar por essa situação. Imagina, uma luta difícil, uma luta grande, na verdade, uma grande batalha ele estava enfrentando, não necessariamente da luta em si, mas por estar fugindo da situação, desse revés que acontece com ele. E onde é que ele encontra essa ajuda? E ele diz lá no verso 3, o seguinte, mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege e és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. É interessante, Davi lembra do seu passado com certeza, porque tudo isso que estava acontecendo, na verdade, lá atrás havia sido profetizado contra ele. Quando Davi peca com Batseba, né, Deus havia dito que a espada nunca iria apartar da sua família e que os seus filhos iriam um consumir o outro e as suas concubinas iam ser possuídas à luz de todo. E a gente pode ver isso se cumprindo. Das 3 profecias ali, 2 se cumprem realmente com Absalão. Né? Absalão persegue Davi, a luta contra Davi, ele possui as concubinas de Davi, a luz de todo mundo, monta uma tenda ali no palácio, à frente de todo o povo para fazer isso, para humilhar, para afrontar Davi. Então Davi sabia daquilo lá, sabia que isso também era consequência do seu passado, era consequência das escolhas erradas que ele havia feito, mas
ele também tinha convicção, ele sabia onde ele podia encontrar ajuda. Ele não dependia das pessoas, ele sabia que era filho de Deus. Ele tinha convicção de que ele poderia buscar em Deus auxílio para essa situação. É o que ele diz lá no verso 3, que o Senhor é o escudo que me protege. Só o Senhor pode fazer, não é? E quando a gente pensa nisso, a gente olha para Davi como um guerreiro, não é? Alguém preparado para a guerra, alguém que poderia afrontar o exército de Absalão, né? Mesmo que Absalão havia tomado o reino, né? Havia se autoproclamado rei, com certeza Davi tinha algumas pessoas que estavam seguindo, os homens estavam seguindo com ele, e talvez Davi poderia falar, olha, eu realmente posso fazer isso. E é interessante, quando Davi está saindo da cidade, ele leva até a divisa ali, o finalzinho da cidade, a Arca da Aliança. Imagina que todo o povo, aquela Arca da Aliança era a presença do próprio Deus ali, era onde o povo olhava e falava, não, Davi ainda está com a Arca. Ele poderia falar, não, eu vou conseguir, eu vou ficar com a Arca da Aliança, então o povo vai seguir comigo e nós vamos batalhar, nós vamos guerrear e nós vamos vencer essa batalha, eu vou retomar esse trono. Mas não é exatamente isso que acontece. Davi, ele espera, ele confia plenamente no Senhor e busca ajuda só em Deus. Olha lá em Samuel, na 2 Samuel, capítulo 15, o verso 25 e o 26. Quando o povo estava saindo, que passou pela arca, né, saindo da cidade, aí então Davi fala o seguinte, então o rei disse a Zadok, leva a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele me disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for da sua vontade. Esse é alguém que conhece o Senhor Deus, esse é alguém que tem um relacionamento pessoal com Deus forte e que busca em Deus a solução dos seus problemas. Tem em Deus aquele que é o escudo, aquele que vai protegê-lo. Ele poderia muito bem usar dos seus estratagemas, ele poderia muito bem usar da sua confiança, do seu exército que já havia derrotado tantos outros, ele poderia muito bem até mesmo confiar naquele simbolismo ali da Arca da Aliança perto dele, como se Deus estivesse perto dele, mas ele esquece tudo isso, ele fala para Zadok levar de volta a arca para o lugar onde era devido que ela ficasse, porque ele sabia que quem o protegeria era Deus e ninguém mais. E se Deus escolhesse protegê-lo, bênção. Se Deus escolhesse não protegê-lo, bênção também. Meus irmãos, isso tem que ser uma verdade em nossa vida também. Algumas vezes nós falamos a boca para fora que nós confiamos em Deus. Nós dizemos que nós queremos a presença de Deus, nós dizemos que nós temos buscado o Senhor e que Ele é o nosso refúgio, nós usamos tantos salmos que Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, mas quando chega a angústia, a primeira coisa que nós fazemos, nós dobramos os joelhos, oramos e corremos atrás das respostas, corremos atrás da solução dos problemas e não deixamos Deus, não falamos, não permitimos que Ele haja na nossa vida segundo a vontade dEle. E Davi faz isso. Mas também ele fala que o Senhor é a glória que faz com que ele caminhe de cabeça erguida. Mais do que confiar em Deus, que Deus poderia guardá-lo em meio ao ataque, aquela conspiração que estavam sobre ele, Davi não se apoiava em mais nada, a não ser na presença do Senhor. Para ele, a presença de Deus era a coisa mais importante da vida e não importasse o que as pessoas ao redor dissessem para ele ou falassem dele, ele se mantinha de cabeça erguida porque ele sabia o perdão que Deus havia dado e isso para ele era suficiente. Se nós olharmos em capítulo 16 de Samuel, de 2 Samuel, verso 10 ao 12, a gente vai perceber que durante a peregrinação, durante o tempo que Davi está saindo da cidade com os seus homens, chega em determinado lugar onde o pessoal lá do Saul ainda começa a xingar Davi, saia daqui, começa a jogar pedras em Davi, começa realmente a amaldiçoar Davi. E aí um dos homens de Davi fala, olha, peraí, senhor, como assim esse
cão aí está querendo fazer isso com o meu rei. Davi, me permite, eu vou lá, vou cortar a cabeça desse cara fora. E aí Davi, olha só a resposta que ele diz lá no verso 10 e capítulo 16 de 2 Samuel. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Davi fala para os seus homens, para Absai, aquele que estava querendo proteger, defender Davi: olha, não se preocupe com isso, não tome partido nessa situação. Se Deus permitiu, eu levo, eu estou bem. A minha confiança, a minha glória é o Senhor. Ele é suficiente para mim, eu confio verdadeiramente nele. Não é o que as pessoas estão dizendo, não é aquilo que está acontecendo, mas é a presença do Senhor que me sustenta. Ele não só me protege, mas ele me permite andar de cabeça erguida, ele me permite olhar para o horizonte e saber que eu estou sendo amparado pela graça e a presença dele. Meus irmãos, isso é muito difícil para ser vivido. Eu confesso para vocês que essas coisas são muito difíceis para todos nós, inclusive para mim. Porque nós vivemos e nós somos muitas vezes motivados por aquilo que nós vemos, por aquilo que as pessoas falam de nós. Mas será que isso é que deve reger a nossa vida? Será que isso é que deve fazer com que a gente esteja animado ou desanimado? Com certeza não. Davi, ele entendeu isso quando as pessoas o abandonaram, quando o seu povo virou as costas para ele, quando o seu próprio povo, seu próprio filho começou a persegui-lo, ele entendeu que as pessoas o abandonaram e isso não era importante porque ele sabia que Deus o protegeria. Ele sabia que a glória do Senhor estava lá e isso era suficiente para ele. Ele podia ser maltratado, ele podia ser apedrejado como ele foi, as pessoas jogavam pedra nele, blasfemavam contra ele, ele falou: olha, não se preocupa, não seja o meu vingador, deixa, Deus é que permitiu e eu confio, eu sei que ele tem o melhor para mim. Então nós precisamos aprender isso daí. E aí Davi, a partir do verso 4 e o verso 8, ele talvez nos ensina como nós devemos então buscar ajuda. Ele está falando da onde vinha a força dele, né? Quando ele estava mostrando: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, ele sabe, ele mostra: olha, é ali, nele, eu sei onde eu posso encontrar força. E aí nos versos 4 ao 8, a gente vai entender como é que ele fazia isso. E é interessante o que ele diz aqui, nesse verso 4 até o verso 8. Ele fala assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu monte ele me responde. É interessante a gente perceber que Davi, ele clama ao Senhor em alta voz. Ele fala para Deus aquilo que está passando no seu coração, naquilo que ele está se afligindo. Apesar das lutas, apesar dos pecados que ele havia cometido, ele sabia do seu relacionamento com Deus. E quando nós olhamos Hebreus, no capítulo 4, verso 15 ao 16, essa verdade é absoluta e nós temos que também entendê-la e praticá-la com sabedoria. Hebreus escrevendo diz assim, a carta aos Hebreus: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todas essas lutas, esses escárnios, todas essas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, o Senhor Jesus também passou. Ele também passou por traição, ele também foi julgado injustamente. Todas essas coisas que talvez a gente esteja passando e que muitas vezes nós olhamos e nós nos entristecemos, o Senhor Jesus passou e ele
pode ouvir, Ele pode nos ajudar, Ele pode entender as nossas necessidades. Nós precisamos somente falar, nós só precisamos buscá-lo, como Davi fez com o Senhor Deus. Ele clamou a Deus e tinha certeza que Deus o atenderia. Meu irmão, será que você tem clamado ao Senhor? Será que você tem confiado que Jesus conhece? Não só conhece no sentido de ser onisciente em relação a essas suas dificuldades, mas sim que Jesus conhece porque Ele passou pelas mesmas lutas que nós passamos. Algumas vezes nós temos a ideia de um Deus tão distante, de um Deus tão poderoso que não experimentou a nossa fraqueza, que não experimentou a nossa vida humana e não sabe o que é passar por lutas. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele passou sim pelas mesmas lutas. Passou fome, tristeza, frio, calor. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele conhece o coração humano, Ele sabe das mazelas das nossas vidas. E Ele pode nos ajudar, Ele pode socorrer nos momentos de necessidade. Então, por que nós não buscamos? Por que então nós não realmente confiamos a nossa vida a Ele? Mas Davi, ele continua no verso 5 e o 6. Ele fala que nós devemos confiar verdadeiramente em Deus. E ele diz isso de uma forma muito bonita. Um verso que muitos gostam e que talvez a gente nunca tenha associado com essa situação que Davi está passando. Ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Talvez você está pensando, puxa vida, Davi ele buscou, ele clamava e ele descansava. Mas não somente o descansar no sentido de que, olha, eu vou dormir agora e está tudo resolvido. Davi ele fala isso porque ele experimenta essa graça de Deus de uma maneira muito, muito forte, de uma maneira muito viva diante daquilo que estava acontecendo. Se nós voltarmos ali para Samuel, 2 Samuel, a partir do verso 17, tem dois versos, os versos 28 e o 29, que mostram um pouquinho dos milagres que Deus faz, da maneira como Deus cuida do exército. Imagina que Davi fugindo, né, com todo o seu exército para o deserto, uma região inóspita, árida, né, uma região toda difícil. Imagina o desânimo daquele povo, sabendo que Absalão estava ali, atravessando o rio, vindo atrás dele, e o pessoal cansado, o pessoal desanimado, o pessoal todo realmente numa situação difícil. E olha só o que diz no verso 28 ao verso 29. Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Meus irmãos, o Senhor Deus usou o povo que morava lá para suprir as necessidades do exército de Davi. O Senhor Deus nunca abandonou Davi. Ele nunca permitiu que Davi sofresse por conta dessas coisas. O Senhor Deus cuidou de Davi de uma forma sobrenatural. E quando nós olhamos para esses dois versos dizendo, olha, eu deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustenta, isso é mostrar que confiança de que Deus vai fazer conforme a vontade dele. Por mais difícil que a situação pareça, o Senhor Deus está lá. O Senhor Deus ainda está no controle. E aí no verso 7 e o verso 8, ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. É interessante, é uma forma como ele fala sobre isso, né? Uma forma parece bastante violenta, mas nós não podemos esquecer o contexto onde Davi estava escrevendo, o contexto da época de Davi, onde as batalhas realmente eram ferrenhas, onde as batalhas eram cruéis. E o Senhor Deus realmente o salva, o Senhor Deus o livra. Quando nós olhamos lá em Samuel, também fala que a floresta, né, o bosque, matou muito mais do que as espadas dos homens de Davi. O Senhor Deus estava fazendo o milagre ali naquele momento, no momento da luta, no momento quando os exércitos se enfrentam. Davi pôde ver a boa mão de Deus operando lá e fazendo justiça, a justiça do Senhor. E aí, o finalzinho do verso 8, ele fala, a tua bênção está
sobre o teu povo. E é interessante que quando Davi fala isso, ele não está falando somente sobre o povo dele, o povo que havia saído com ele. O sentimento do coração de Davi provavelmente era em relação a todo o povo de Israel. Ele não havia guardado mágoa, ele não havia guardado rancor sobre o povo, mas sim ele entendeu que aquela situação era necessária ele passar, e a confiança dele no Senhor, a força que ele conseguiu ter em Deus, o ajudou a olhar para a situação com novos olhos, com bons olhos. E meus irmãos, nessa manhã, nessa noite, na verdade, eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa história. Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Como que a gente tem enfrentado as grandes lutas que nós passamos? Será que muitas vezes nós ficamos desanimados com as pessoas que estão ao nosso redor porque nós só temos colocado a esperança e a nossa confiança em pessoas e deixado Deus de lado porque Deus muitas vezes não responde a oração na hora que nós pedimos? E aí nós corremos para as pessoas, e quando essas pessoas nos desanimam, quando essas pessoas nos decepcionam, nós caímos prostrados e ficamos lá pelos cantos chorando. Puxa, fulano me magoou, ciclano me fez isso comigo. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos realmente buscar a nossa força, buscar a nossa proteção. Nós precisamos buscar a nossa esperança somente em Deus, como Davi fez. E não só buscar, mas confiar e deixar Deus agir na nossa vida. Realmente descansar na presença dEle com toda a segurança, com toda a confiança de que Deus irá nos ouvir, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa aflição, Ele conhece a nossa vida. Que o Senhor Deus possa falar no nosso coração, que Ele possa nos ensinar com esses salmos que são uma declaração de amor ao Senhor, uma declaração daquilo que Deus tem feito pelo povo, de uma forma muito específica, daquilo que Deus fez por Davi. Que essa verdade possa se aplicar a nós também. Que nas nossas lutas, nas nossas guerras, nós possamos, talvez, no momento onde nós estamos passando por lutas, olhar e poder declarar, como Davi declara nesse salmo, de uma forma tão bonita, que o Senhor Deus é o escudo e a fortaleza, e Ele descansa, deita e dorme e acorda, porque o Senhor Deus o sustém. Que Deus nos abençoe e que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Eu gostaria de orar mais uma vez, encerrando esse tempo, e realmente que Deus possa falar conosco nesse dia. Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite, ó Deus, nós pudemos aprender mais um pouco, ó Pai, sobre confiar no Senhor, sobre buscar a Tua presença, ó Pai, sobre realmente saber que o Senhor Deus nos protege, nos guarda, Senhor Deus, e que faz tudo conforme a Sua vontade, Pai. Nós podemos, ó Deus, ver, ó Deus, os exemplos na vida de Davi, a forma como ele se apoiou no Senhor e como ele buscou a Tua presença, Pai, e confiou, ó Deus, a sua vida ao Senhor. Mesmo ele sendo pecador como nós, mesmo ele sendo falho como nós, o Teu perdão, a Tua graça, ó Deus, nos alcança, Senhor, e nos permite, ó Pai, estarmos na Tua presença, levando as nossas demandas, levando, ó Pai, os nossos sentimentos, levando, Senhor, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. E sabemos, ó Deus, que no tempo oportuno e da forma oportuna, Pai, o Senhor responde a cada oração dos Teus filhos. Ó Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar, que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar, ó Deus, no Senhor a nossa estabilidade, a nossa confiança, a nossa firmeza, Pai, e não em pessoas que transformam, não em pessoas que mudam, ó Deus, com o passar do tempo, com as situações que vivemos, mas no Senhor que não muda, no Senhor que não há variação, ó Deus, como a Tua palavra diz. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse tempo, Senhor, e que a Tua presença, Pai, esteja a cada dia mais perto de nós. É o que pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.